a meia hora, deixa ela vai me dar uma resposta, porque também depende, eu acredito, de toda a parte de comunicação com vocês anterior, né, e tudo mais. Mas, enfim, hoje e amanhã a gente vai concluir aqui o tema de improbidade. E a nossa sistemática de aula, para quem não participou do módulo anterior, funciona sempre mais ou menos da mesma forma. Eu vou trabalhar um pouquinho teoria, tá? Então, agora das 10 até as 11h30, eu vou trabalhar teoria, falar um pouco da matéria, para vocês entenderem os aspectos teóricos, e a partir de 10h30 eu abro espaço para que vocês tirem as dúvidas. E aí a gente tem um espaço de mais ou menos meia hora para que vocês tirem todas as dúvidas, eu vou estar aqui para responder, e a gente vai fazer a mesma coisa na próxima aula, tá? Então, as dúvidas têm sido feitas pelo chat, tá? Foi uma combinação aqui que a gente fez no módulo anterior, o Maurício entendeu que seria menos confuso, todo mundo abrindo áudio pode gerar algum tipo de confusão, então as dúvidas serão tiradas pelo chat. E se vocês quiserem mandando essas dúvidas na hora que elas surgirem, né, eu estou explicando a matéria, surgiu uma dúvida, se você quiser, você pode escrever essa dúvida na hora que ela surgir aí, não tem problema, ela vai ficar aí no chat, e quando for 10h30, né, que eu tiver terminado a parte de teoria de conteúdo, eu vou abrir o chat para dar uma olhada nas dúvidas e vou respondendo essas dúvidas. Então, vocês podem ir fazendo as dúvidas na medida em que elas forem surgindo, não precisam esperar até as 10h30, fiquem à vontade em relação a isso, tá? Então, basicamente, essa sistemática que a gente vai fazer aqui. Eu vou começar com a teoria às 10h30, desculpa, às 10h30 eu estou falando errado todo o tempo, às 11h30, né, faltando meia hora para o final, eu abro para as dúvidas. Então, das 10 às 11h30, a gente vai tratar de matéria, e aí das 11h30 às 12h, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Tanto hoje quanto amanhã, a gente vai fazer da mesma forma, 1h30 de conteúdo, meia hora de dúvidas, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu quero lembrar a vocês que a Lei de Improbidade Administrativa, ela tem base constitucional no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Ela estrutura um sistema anticorrupção que nós temos no Brasil. A verdade é que, em 2013, com a Lei 12.846, se deu o nome a ela de Lei Anticorrupção. Na próxima aula, se eu tiver um tempinho sobrando, e acredito que eu tenha, a gente tem andado muito bem aqui nas aulas, eu consigo trabalhar bastante conteúdo, então, se a gente tiver um tempinho sobrando, na próxima aula, antes de entrar nas dúvidas, eu vou falar um pouco sobre a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013, tá? Então, ela ganhou o nome de Lei Anticorrupção, mas, na verdade, hoje no Brasil, nós temos um sistema legal anticorrupção. E esse sistema abrange os aspectos penais, abrange a lei de crime de responsabilidade, abrange a lei 8429 e abrange também a lei 12.846, que ganhou esse nome de lei anticorrupção, né, que fala de compliance. Enfim, é uma lei que tem uma importância hoje grande na responsabilização de pessoas jurídicas. A gente vai começar trabalhando nesse combate anticorrupção, a lei de improbidade administrativa. Essa lei, como eu disse a vocês, ela tem base constitucional. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, já previa originariamente que a lei sancionará a prática dos atos de improbidade com a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. Então, a lei de improbidade, ela tem essa base no artigo 37, parágrafo 4º, que traz um rol meramente exemplificativo de atos de improbidade. Isso é pacífico hoje, tá? Alguns doutrinadores chegaram na origem, né, da Lei 8429, chegaram a questionar a constitucionalidade de algumas penalidades previstas na Lei 8429, que extrapolavam aquelas penas previstas no 37, parágrafo 4º da Constituição. Porque a Constituição, ela diz expressamente que a lei sancionará os atos de improbidade, com a perda da função, a indisponibilidade de bens, a suspensão dos direitos políticos e o ressarcimento ao erário. Isso nos levaria a entender que o texto da lei infraconstitucional não poderia trazer outras sanções
além daquelas já tratadas pelo Constituinte. Não é o entendimento majoritário hoje a ideia de que o rol do artigo 37, parágrafo 4º, é meramente exemplificativo, e mais do que isso, a doutrina ela chegou à conclusão que o Constituinte colocou aquelas sanções ali do artigo 37, parágrafo 4º, com o intuito de evitar que o legislador infraconstitucional deixasse de prever alguma daquelas penalidades. Ou seja, na verdade, as sanções do artigo 37, parágrafo 4º, são as sanções mínimas por atos de improbidade. Então, essas sanções do artigo 37, parágrafo 4º, elas estariam definindo as sanções mínimas. Não seria possível que a Lei 8429 não previsse ou a perda da função, ou a suspensão dos direitos políticos, né, ou a indisponibilidade de bens, ou o ressarcimento ao erário. Então, a lei surgiu com outras sanções além do texto constitucional. A Lei 8429, né, foi editada em 92, até hoje ela está vigente, sofreu poucas alterações, mas ela é uma lei bem moderna, ela sofreu uma alteração recente, no ano passado, com o pacote anticrime, né, o pacote anticrime fez uma alteração dela, que a gente vai conversar aqui também, mas ela é uma lei que, na minha concepção, não precisa ser alterada. Existem aí tramitando 4 ou 5 projetos de lei de estatutos de improbidade, como se a gente estivesse tendo a necessidade de uma nova legislação, mas não é o caso. Nossa lei não está superada, não está antiga, ela atende muito bem ao conteúdo da matéria, como você vai ver aqui comigo. Antes da gente entrar na lei, eu ainda tenho um ponto importante para a gente conversar. No módulo anterior, eu vou relembrar aqui, eu já vi que tem mais gente do que o módulo anterior e algumas pessoas novas também, né, porque alguns do módulo anterior não têm pertinência temática aqui com a matéria, enfim. Então, eu vou repetir um pouquinho, mas rapidamente, eu lembrei a vocês no módulo anterior que quando a gente público pratica um ato ilícito, inclusive um ato de improbidade, por esse único ato, ele pode responder até 3 vezes. Então, ele pode ser punido penalmente, civilmente e administrativamente pela mesma infração. Né? Ele cometeu uma única infração, e essa infração pode ensejar ele sanções penais, civis e administrativas. Vimos que a regra é a independência dessas instâncias, e vimos algumas exceções. Mas o fato é que a minha discussão aqui diz respeito à lei de improbidade, e a gente começa discutindo justamente isso. A lei de improbidade, que é a Lei 8429, ela prevê sanções de natureza penal, civil ou administrativa. É porque eu sei que se ele praticar o ato de improbidade, ele pode responder nas 3 instâncias. Mas a lei de improbidade em si, ela estabelece sanções penais, civis ou administrativas. E a resposta é simples, sanções civis, tá? Então, a lei de improbidade estabelece sanções civis pela prática dos atos de improbidade, sem prejuízo das sanções penais e administrativas que ele venha a sofrer pelo mesmo fato. Então, pelo mesmo fato que ele vier a sofrer sanções penais e administrativas, ele também vai sofrer as sanções civis de improbidade. Então, as sanções ali previstas são sanções de natureza civil. Esse é o raciocínio, tá? Praticou um ato de improbidade, ele vai responder administrativamente, vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar nos moldes que a gente estudou nos módulos anteriores, e poderá, assim, ensejar ele a aplicação da pena de demissão. O ato de improbidade é uma infração administrativa e é uma infração administrativa por nível com demissão. Então, se ele pratica o ato de improbidade, ele poderá vir a ser demitido pela prática do ato na esfera administrativa por meio de processo disciplinar. Também está dando microfone, porque alguém está com o microfone aberto aí, tá? Então, se alguém puder fechar, o Maurício puder dar uma olhadinha aí para ver quem é que está com o microfone. Obrigado, valeu, pessoal. Então, como eu disse, essa lei de improbidade, ela não impede as sanções administrativas, então esse servidor vai sofrer sanções administrativas, vai ser instaurado o processo administrativo disciplinar, que pode culminar na pena de demissão. Por esse mesmo fato, ele pode sofrer sanções penais, então vai ser proposta uma ação penal, né, com base nas regras do Código Penal, e a lei de improbidade estabelece as sanções de natureza civil.
Então, a lei de improbidade, ela prevê sanções civis que serão aplicadas por meio de uma ação civil, que a gente vai chamar de ação de improbidade, ou ação civil pública por ato de improbidade. Dá no mesmo. A ação de improbidade ou a ação civil pública por ato de improbidade é a ação de natureza civil para aplicação das sanções civis pela prática do ato de improbidade, sem prejuízo de todas as sanções penais e administrativas que o sujeito vinha sofrer pelo mesmo fato. Então, por esse mesmo fato, ele vai sofrer sanções penais e administrativas e na lei de improbidade, ele vai sofrer sanções de natureza civil. Então, são sanções civis aplicadas por meio de uma ação civil, que é a ação de improbidade. E aí, nesse momento, a gente divide a nossa aula em duas partes, tá? Em duas metades. Primeiro, a gente vai tratar dos aspectos materiais da lei, e depois a gente vai tratar dos aspectos processuais da lei. É porque a lei de improbidade, ela regulamenta como tramita a ação de improbidade. Então, na próxima aula, certamente, a gente vai entrar nesses aspectos processuais. É porque a ação de improbidade, embora ela tenha natureza de ação civil pública, ela não segue a lei de ACP. Ela segue a própria Lei 8429. Então, as peculiaridades dela são regulamentadas nessa lei, e ela não é uma ação civil pública, né, nos moldes da Lei 7347, ela é uma ação civil pública diferenciada, é a ação civil pública por ato de improbidade, e a própria Lei 8429 regulamenta essa ação. Então, a gente divide aqui a aula nessas duas metades, para primeiro trabalhar os aspectos materiais da lei, ou seja, quais são as infrações e as sanções civis regulamentadas na Lei 8429, e depois a gente vai analisar os aspectos processuais, tá? Repito, que a lei não trata de responsabilização penal. Então, se você parar para raciocinar aqui os nossos dois módulos em conjunto, nós já estudamos a responsabilização administrativa do servidor, inclusive o processo administrativo disciplinar, no módulo anterior. E hoje, e amanhã, a gente vai estudar a responsabilização civil por meio da ação de improbidade, da ação civil pública por ato de improbidade, que regulamenta sanções de natureza civil pela prática desses atos. Então, a gente soma a responsabilização administrativa e civil, só não vamos analisar os aspectos penais porque saem do meu ramo do conhecimento. Então, não consigo trabalhar eles com vocês. A ideia é de que, para começar, a lei de improbidade, então, analisando os aspectos materiais, né, como a gente combinou, a gente vai fazer essa diferença. Depois, quando a gente for trabalhar os aspectos processuais, inclusive eu vou trabalhar do pacote anticrime, né, as mudanças feitas ali no que diz respeito à possibilidade de transação, a gente conversa um pouquinho sobre isso também. Mas o fato é que, analisando os aspectos materiais da lei, ela começa definindo, nos artigos 1º, 2º e 3º, quem são os sujeitos ativo e passivo da prática do ato de improbidade, né? Então, ela define quem é o sujeito ativo, quem pratica o ato de improbidade, e ela define quem é o sujeito passivo, quem sofre o ato de improbidade. O sujeito ativo é bem amplo, tá? Porque a lei, ela define nos artigos 2º e 3º um rol grande de pessoas que podem praticar os atos de improbidade. Então, ela começa definindo no artigo 2º que praticam atos de improbidade os agentes públicos. E aí, agentes públicos devem ser considerados amplamente nos moldes desse artigo 2º. De acordo com o artigo 2º da Lei 8429, são agentes públicos para fins de improbidade todos aqueles que atuam em nome do Estado. Então, ainda que atue temporariamente, ainda que atue sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função, todo mundo que exerce função pública, a qualquer título, é agente público para fins de improbidade. A ideia é de que o conceito de improbidade, ele abrange todos aqueles que atuam em nome do Estado. O conceito de agente público, né? A lei de improbidade, ela reflete um entendimento doutrinário acerca dos agentes públicos. Vou abrir um parêntese aqui.
A doutrina, aquele conceito de funcionário público, né, que você vê no Código Penal, é um conceito hoje ultrapassado no âmbito do direito administrativo. A gente não usa a expressão funcionário público mais. A ideia é de que agente público é o conceito utilizado para abranger todos aqueles que exercem função pública a qualquer título, né? Então, particulares em colaboração com o Estado, então jurados, mesários, sujeito que é particular, recebeu uma cartinha, vai ser mesário nas eleições. Naquele dia em que ele vai exercer a função de mesário, embora ele não tenha nenhum vínculo funcional com a administração, emprego, cargo, naquele dia ele é agente público. Os atos praticados por ele vão ensejar responsabilização ao Estado. Então, se aquele mesário ele for desacatado por alguém, aquilo é crime contra um agente público, né? O crime de desacato. Enfim, a ideia é de que o conceito de agente público ele abrange todo mundo que age em nome do poder público. Hoje, nós dividimos os agentes públicos em 3 espécies. Os agentes políticos, que são os detentores de mandato eletivo, os secretários e ministros de Estado. E aí a gente entra numa análise controversa, mas a doutrina moderna defende membros da magistratura e do Ministério Público, tá? Com o neoconstitucionalismo, a magistratura e o Ministério Público ganham também concepções políticas em determinadas atuações, né? Inclusive no que diz respeito a políticas públicas. Então, a gente tem visto aí essa questão de ativismo judicial. A expressão ativismo judicial é pejorativa, mas ela não deve ser analisada nesse sentido, né? O ativismo, que eu digo, é aquela atividade jurisdicional realmente tendente a suprir uma necessidade do executivo e do legislativo. Enfim, o fato é que o nosso conceito tradicional não tem mais a mesma percepção do conceito moderno, então a gente hoje não vai abordar tanto aquela ideia que o Celso Antônio Bandeira de Mello tinha, de que somente detentores de mandato eletivo, secretários e ministros de Estado, nós abrangeríamos também os membros da magistratura, os membros do Ministério Público, esses também devem ser considerados agentes políticos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a inserção deles nos atos de improbidade. Daqui a 1 minuto. Além dos agentes políticos, nós temos os particulares em colaboração. Então, jurados, mesários, conscritos, esses agentes voluntários que estiverem atuando aí agora em situação de pandemia, um médico privado que se cadastrou nesse programa de voluntariado para resolver questões de pandemia do Covid-19, que foram para frente da linha, eles são agentes públicos. Ainda que seja um médico privado, ainda que não tenha vínculo permanente, naquele momento ali, ele é um agente público. Se ele tiver naquela atividade desviando, né, máscaras, a gente já viu algumas denúncias nesse sentido, desviando máscaras, luvas, aquela atuação dele ali é uma atuação de agente público. Ele é um particular em colaboração com o Estado. Esses particulares em colaboração podem ser indicados pela administração, jurados, mesários, podem ser voluntários quando o Estado abre programas de voluntariado, e esse é um caso, né? A gente está tendo aí esse programa de voluntariado. Hoje não foi feita a requisição de serviços ainda no âmbito da nossa atuação de combate à Covid-19, seria possível requisição, mas não foi feita. O que se fez foi abrir um programa de voluntariado, requisição foi feita, só para não confundir, não tem a ver com o nosso conteúdo, mas foi feita a requisição de bens, móveis, imóveis, a gente viu aí requisição de hospitais, do Etnowild, requisição de estádio de futebol, né? E requisição de aparelhos. Também seria possível requisitar os serviços de profissionais de saúde, mas não foi feita a requisição. Se abriu um programa de voluntariado. Então, esse sujeito que atua como profissional de saúde ali, na frente de combate ao Covid-19, ele é um agente público, voluntário, ele atua voluntariamente e é particular em colaboração. Também os cartorários são particulares em colaboração, né? Os titulares das serventias de cartório. Então, todos esses que não têm um vínculo funcional, mas que exercem função pública, são particulares em colaboração. E nós temos os servidores estatais. Nesses servidores estatais, né, que são aqueles que têm vínculo de natureza administrativa, aqueles que normalmente aprovados mediante concurso têm um vínculo de natureza administrativa com o Estado. Aí nós temos os seletistas, os estatutários e os temporários, né, os famosos REDA.
ou REDA, que a gente chama Regime Especial de Direito Administrativo, por isso que a gente chama de REDA, ele tem base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Então, o artigo 37, inciso 9, ele prevê aí esse REDA, essa contratação temporária para a prestação de um serviço temporário, de excepcional interesse público. Então, quando a gente fala em REDA, a gente está falando justamente nesse artigo 37.9, tem que haver lei, cada ente federativo tem a sua, e essa lei regulamenta esses servidores temporários. Também nós temos os servidores estatutários e os servidores seletistas, para aqueles municípios que não têm estatuto, para empresas estatais, né? Todos esses são servidores estatais também. Beleza. Todos eles, somados, são agentes públicos. Então, os agentes políticos, os particulares em colaboração e os servidores estatais. Então, aqui hoje, quando a gente estiver tratando do TRT, para a doutrina moderna, nós temos agentes políticos, os membros da magistratura, desembargadores e juízes do Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos servidores estatais, porque nós temos muitos, a maioria de vocês, né, aprovados mediante concurso para cargo público administrativo, seja de analista, seja de técnico, né? Temos outros servidores estatais e estatutários que não tenham cargo efetivo porque tem somente cargos em comissão, é possível, né? O cargo em comissão também, dentro de percentuais definidos na lei, podem ser dados a particulares, e ainda temos algum servidor seletista que seja de algum órgão de um determinado município que tenha sido cedido, ainda é possível, e também é servidor estatal, tá? O fato é que todos esses são agentes públicos para fins de improbidade. Temos particulares em colaboração aqui, porque temos aqueles que não têm vínculo específico de função, mas, por exemplo, você imagine aí estagiários, eles são considerados agentes públicos para fins de improbidade. Os atos praticados por ele estão sujeitos à lei de improbidade. O fato é que todos são agentes públicos no entendimento da doutrina e na leitura do artigo 2º. Dentro desse contexto, se criou uma discussão muito grande acerca da aplicabilidade da lei de improbidade para os agentes políticos eleitos, tá? Então, em relação a membros da magistratura, do Ministério Público, a aplicação da lei de improbidade nunca foi muito questionada. Mas em relação aos agentes eleitos, a aplicação da lei de improbidade para parte da doutrina seria bis in idem, porque esses agentes estariam sujeitos ao crime de responsabilidade. Então, ele não tinha como se responsabilizar ao mesmo tempo por crime de responsabilidade e perante a lei de improbidade. Nós teríamos aí um conflito se ele tivesse ao mesmo tempo se responsabilizando perante a lei de improbidade e também respondendo por crime de responsabilidade. Porque eu lembro a vocês que o crime de responsabilidade, embora a gente chame de crime, né, ele não prevê sanções de natureza penal. A ideia é de que esse crime de responsabilidade, ele abrange sanções civis e políticas, eles não são infrações de natureza penal, os crimes de responsabilidade não ensejam penalidades criminais, privação de liberdade, nada disso. Então, seria bis in idem que esse sujeito pudesse responder perante a lei de improbidade por crime de responsabilidade. Então, durante muito tempo, se afastava a lei de improbidade de agentes políticos, tá? Isso já foi superado na jurisprudência do STF. Então, nós temos aí prefeitos, governadores, todos eles respondendo perante a lei de improbidade. A lei de improbidade se aplica, sim, a esses agentes políticos, tá? Então, todos eles, inclusive os eleitos, com exceção do presidente da República e dos ministros de Estado em crimes conexos com o presidente da República, porque aí esses respondem perante o Senado Federal. Tá? O presidente da República responde por crime de responsabilidade perante o Senado, e em razão disso, em razão da regulamentação especial de punição, né? Inclusive, tendo o legislativo como tribunal nesse tipo de infração para esses agentes, a lei de improbidade não teria como ser aplicada. Tá? Então, o conceito atual admite a lei de improbidade para os agentes políticos, inclusive prefeitos, governadores, secretários municipais. A gente tem visto isso acontecer
com alguma frequência, né? Talvez os prefeitos municipais sejam um dos maiores, percentualmente falando aí, dos maiores réus nas ações de improbidade, é o que a gente tem visto. O presidente da República não, tá? O presidente da República tem a responsabilização perante o Senado, então essa responsabilização constitucional afastaria a aplicação da lei de improbidade. Então, hoje, consideramos agentes públicos todos aqueles que praticam atos em nome do Estado e todos eles respondem perante a lei de improbidade. Mas tem um detalhe. O detalhe é que o artigo 3º da Lei 8429 amplia ainda mais o rol de pessoas que respondem perante a lei de improbidade. Então, a ideia é de que a lei começa dizendo que praticam atos de improbidade os agentes públicos, e assim amplamente considerados, como a gente já conversou. Mais adiante, no artigo 3º, a lei diz assim: além dos agentes públicos, todos os particulares que de alguma forma tenham concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato de improbidade, também respondem perante a Lei 8429. Então, a lei de improbidade não se limita aos agentes públicos, ela abrange também todos os particulares que de alguma forma tenham concorrido, tenham induzido ou tenham se beneficiado da prática do ato de improbidade. Todo mundo que tenha concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato, responde perante a lei de improbidade de alguma forma. O raciocínio é de que essa lei não se limita aos agentes públicos, ela abrange todo mundo que atua em nome do Estado e também os particulares que não atuam em nome do Estado, mas que tenham concorrido, que tenham induzido ou que de alguma forma tenham direto ou indiretamente se beneficiado da prática do ato. Então isso é fácil para a gente, né? Porque a gente assistiu tanto na televisão essa discussão, Joesley Batista, Marcelo Odebrecht, são particulares que não têm nenhum vínculo direto com o Estado, né? Não são agentes públicos de nenhuma espécie, mas de alguma forma teriam, né, supostamente, ou concorrido, ou induzido para a prática do ato, ou se beneficiado direto ou indiretamente da prática desse ato. A doutrina atual, ela deixa muito claro que os agentes públicos, os particulares, eles não podem praticar atos de improbidade sozinhos. Então, esses particulares, eles só podem praticar o ato de improbidade juntamente com o agente público. Não é possível que o ato de improbidade tenha sido praticado somente pelo particular. O particular, ele não pode sozinho, sem que haja um conluio, uma combinação com o agente, ter praticado esse ato de improbidade. Então, o raciocínio é que particulares praticam, sim, atos de improbidade, mas sempre concorrendo, induzindo ou se beneficiando do ato de improbidade de um agente. Ele não pode, sozinho, praticar o ato de improbidade. Ele não pode se responsabilizar perante a lei de improbidade sem a participação de agentes públicos, tá? Então, nesse contexto, a gente tem um rol bem amplo de agentes que podem vir a praticar os atos de improbidade. Pessoal, essas ações de improbidade, elas, como a gente já viu, não impedem as sanções de natureza penal, mas elas não ganham o mesmo poder midiático das ações penais, né? Então, normalmente, você ouve mais falar das ações criminais, das penas privativas de liberdade, mas, em regra, esses mesmos agentes estão respondendo também perante a lei de improbidade, porque uma não impede a outra, uma não interfere na atividade da outra. Daí, definindo quem são os agentes ativos do ato, né, aqueles que praticam os atos de improbidade, a gente precisa estabelecer quem é que sofre o ato de improbidade, ou seja, quem é protegido pela Lei 8429 e sofre as sanções decorrentes da prática do ato de improbidade. E aí, nesse caso, a lei estabelece o seguinte, a Lei de Improbidade protege, e aí é o artigo 1º, o caput e o parágrafo único. Então, ela começa dizendo que podem sofrer o ato de improbidade e, consequentemente, serão protegidos pela lei todos os entes da administração pública. Então,
todas as entidades da administração direta e também as entidades da administração indireta podem sofrer o ato de improbidade e serão protegidas pela Lei 8429. E isso, pessoal, abrange empresas públicas, sociedades de economia mista, e é fácil explicar isso, inclusive eu vou aproveitando aí da mídia para lembrar vocês que uma das ações de improbidade mais famosas do ano passado, por exemplo, e retrasado, foram as ações que estavam vinculados também aos processos criminais referentes à Lava Jato. E a maioria delas diziam respeito a danos causados a uma empresa estatal, a Petrobras, que não só é uma empresa estatal, né, uma sociedade de economia mista, mas é uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. Ela não é sequer prestadora de serviço público. Então, com isso, você consegue enxergar que a lei de improbidade protege e abrange todas as entidades da administração direta e indireta, inclusive as empresas públicas, as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica. Todas as entidades integrantes da administração são protegidas pela lei de improbidade. Além delas, a lei de improbidade também protege as entidades privadas que recebem dinheiro público, tá? Então, aquelas que recebem dinheiro público e que, de alguma forma, utilizam esse dinheiro público para suas relações, também respondem perante a lei de improbidade. Então, nós temos aí OS, OCIPs, entidades como a gente pensa em subsidiárias das estatais, né? E aí a gente entra em um aspecto que vocês atuam mais, né? Empresas privadas, subsidiárias das estatais, as próprias empresas públicas, essas entidades do terceiro setor, elas contratam empregados em regime seletista, obviamente. E se vocês, no exercício das suas atividades, vislumbram desvio de verba pública ou até indícios disso, devem representar o Ministério Público para a propositura dessa ação de improbidade, ou pelo menos a verificação, se é o caso, de propositura de ação de improbidade. Então, nós temos, sim, muitas situações em que vocês conseguem enxergar isso no bojo de demandas de natureza trabalhista que estejam ocorrendo na estrutura ou das empresas estatais, ou das subsidiárias dessas estatais. Então, a gente teve aí atos de improbidade na Transpetro, né? Ou ainda nas entidades privadas, filantrópicas, que recebem dinheiro público. Existe uma limitação, né? Porque o parágrafo único diz que para as entidades privadas, em que o dinheiro público não chegue a 50% do patrimônio, a lei de improbidade se aplica de forma limitada. Porque, na verdade, a princípio, a lei de improbidade se aplica integralmente para todas as entidades. Mas quando se tratar de uma entidade privada que recebe dinheiro público para menos de 50% do patrimônio, é só um benefício fiscal, ou um incentivo fiscal e creditício, por exemplo, nesses casos, a lei de improbidade se limita às sanções de natureza patrimonial nos limites do dinheiro público. Então, quando se trata de uma situação em que a entidade privada é um ente do terceiro setor, por exemplo, um OCIP, que recebe ali um valor de orçamento baixo, né, ou um incentivo fiscal e creditício, a lei de improbidade também se aplica, mas ela se aplica somente no que tange às sanções patrimoniais, no limite do dinheiro público. Diferente das outras entidades privadas em que o dinheiro público ultrapassa 50% do patrimônio, como o caso da Transpetro, que aí a lei de improbidade se aplica integralmente, tá? Então, só recapitulando, se for uma entidade privada que tem dinheiro público com mais de 50% do patrimônio, a lei de improbidade se aplica de forma integral. Se a entidade privada recebe dinheiro público para menos de 50% do patrimônio, aí a lei de improbidade se aplica no limite do patrimônio público transferido. Ela vai somente definir sanções de natureza patrimonial e no limite da verba pública que foi transferida para aquela entidade, tá? Nesse contexto, a gente já sabe quem pratica o ato de improbidade, a gente já sabe quem sofre os atos de improbidade, né, e, consequentemente, serão protegidos pela lei. O que a gente ainda não sabe é o que são os atos de improbidade. E é isso que eu quero conversar com vocês.
quais são os atos de improbidade administrativa regulamentados na Lei 8429 de 92. Vamos lá. Primeiro ponto. Quando eu trato de improbidade, hoje nós temos 4 espécies de improbidade regulamentadas na lei, tá? Eram 3. Em 2015, 2016, desculpe, a gente teve uma alteração, dezembro de 2016, na Lei 8429, e foi inserida uma 4ª espécie de ato de improbidade. Então, hoje, as espécies de atos de improbidade estão nos artigos 9, 10, 10A e 11. Tá? Esse artigo 10A é o artigo que foi inserido posteriormente em 2016, em 2016, e esse artigo inseriu uma hipótese bem específica de ato de improbidade, que eu vou deixar para daqui a pouquinho. Tá? Eu vou começar trazendo as hipóteses tradicionais de improbidade, e depois eu volto para a gente falar um pouquinho sobre o artigo 10A. Esse artigo 10A define hipóteses bem específicas de atos de improbidade. Tá? Seguinte, para começar, os artigos 9, 10 e 11, deixando o artigo 10A de lado, eles definem que são atos de improbidade. Os atos que causam dano, os atos que geram enriquecimento ilícito, diz o artigo 9º, tá? Então, os atos que geram enriquecimento ilícito em detrimento da função pública são atos de improbidade. Também são atos de improbidade os atos que causam dano ao erário. Então, aqueles atos que causam prejuízo ao erário também serão considerados atos de improbidade. E são atos de improbidade, diz o terceiro, o artigo 11, né? Aqueles que atentam contra princípios da administração. Então, nós temos os artigos 9, 10 e 11, que definem do ato mais grave para o menos grave. O artigo 9º, que fala dos atos que geram enriquecimento ilícito, é o mais grave de todos. Aqueles que causam dano ao erário, médio. E aqueles que atentam contra princípios de todos é o menos grave. Tá? Então, nós temos aí 3 espécies de atos de improbidade, saindo da mais grave para menos grave, os atos que geram enriquecimento ilícito, aqueles que causam dano ao erário e aqueles que atentam contra princípios da administração. Né? Então, são 3 espécies de atos de improbidade, saindo do mais grave para o menos grave dessas 3 espécies. Daí, pessoal, de antemão, antes da gente analisar aqui cada uma delas, eu preciso que vocês verifiquem que cada um dos 3 artigos, o 9, o 10 e o 11, eles trazem um rol de incisos, né, trazendo exemplos de atos de improbidade. Então, são atos de improbidade, os atos que geram enriquecimento ilícito, tais como tal. São atos de improbidade aqueles que atentam contra princípios da administração, tais como tal. Aqueles que causam dano ao erário, tal. Esse rol, ele é meramente exemplificativo. Como a gente já conversou que isso aqui não se configura ilícito penal, quer dizer, pode até se configurar ilícito penal, mas a lei de improbidade não está tratando de sanções penais, nós não aplicamos aquela tipicidade estrita, e eu não preciso que o ato de improbidade ele esteja configurado em algum dos incisos dos artigos 9, 10 e 11, tá? Não precisa disso. Basta demonstrar que você se inseriu na situação do caput para que o ato de improbidade esteja configurado. Então, mesmo que não esteja caracterizado nenhum dos incisos dos artigos 9, 10 ou 11, então é possível, sim, a configuração desse ato de improbidade por ele ter se encaixado nas hipóteses do caput. Então, dano ao erário, no caso, enriquecimento ilícito, dano ao erário, violação a princípios da administração, tá? Beleza. Também você consegue enxergar, por esses 3 artigos aí, 9, 10 e 11, numa leitura rápida, antes da gente aprofundar, você já consegue enxergar uma coisa simples também. A configuração do ato de improbidade independe do efetivo dano ao erário. Então, ainda que não haja dano efetivo, dano patrimonial ao erário, estará configurado o ato de improbidade pela simples violação a um princípio da administração. Então, se violar um princípio da administração, estará configurado o ato de improbidade, ainda que não haja dano patrimonial ao erário, tá? A ausência de dano patrimonial, ela não impede a configuração do ato de improbidade.
Claro. Então, você viu aí que o artigo 11 fala em atos de improbidade que atentam contra princípios. Então, a simples violação a um princípio, se é que isso é simples, né? Ela já configura um ato de improbidade, ainda que não haja dano de natureza patrimonial. E aí a lei, lá no artigo 21, ela diz isso. A configuração do ato de improbidade independe do efetivo dano ao erário e independe, importante isso, da rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Então, ainda que as contas tenham sido aprovadas pelo TCU, ainda que não tenham dano de natureza patrimonial, porque quando a lei fala em dano efetivo, está falando em dano patrimonial. Porque dano há, né? Dano à moralidade, mas não precisa haver um dano patrimonial, não precisa haver um dano material para que o ato de improbidade esteja configurado. Então, a configuração desse ato de improbidade independe do dano efetivo, do dano patrimonial ao erário, para que ele esteja configurado, tá? A prática desse ato, ela não depende da existência de dano efetivo. É uma das espécies, o ato por dano ao erário, mas não é a única, tá? Eu tenho um monte de coisa para falar ainda, mas eu queria aproveitar para dar uma... Tá baixo o áudio? Aconteceu alguma coisa, será? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver se fui eu. Alô, alô? Tá baixo para todo mundo, gente? Ou só para o Marcos? O seu tá normal? Então, vamos lá. Eu acho que tá normal aqui para a maioria, Marcos. Dá uma olhadinha aí, de repente, alguma coisa no seu áudio mesmo, tá? Aumenta aí o áudio. Vamos lá. O que eu queria falar, duas coisas. Primeiro, eu consegui aqui a confirmação da Andréia. Amanhã nossa aula vai começar às 10h30, ao invés das 10 horas, tá? Eu tenho um compromisso que eu não assumi, mas ele chegou para mim obrigatoriamente, e esse compromisso vai me tomar aí até às 10h15. Seria até possível, de repente, começar às 10, mas talvez houvesse algum atraso, e aí eu não acho justo eu dizer que vai ser às 10 e eu atrasar. Eu prefiro dizer que vai ser às 10h30 e eu chegar antes e ficar esperando vocês, tá? Então, amanhã a gente vai fazer essa alteração. Ao invés das 10, de aula de 10 às 12, a gente vai ter das 10h30 às 12h30. Eu não sei se o pessoal da escola manda um e-mail para vocês também falando dessa alteração. Eu já confirmei com a Andréia, ela já permitiu aqui, então eu só preciso mesmo, de repente, o Maurício manda para vocês aí por e-mail também, para confirmar, para aqueles que não estejam assistindo hoje e queiram estar amanhã, que saiba que amanhã começa às 10h30, tá? Então, o Maurício já confirmou, ele vai reiterar por e-mail que às 10h30, amanhã a gente começa, então peço desculpa aí por precisar fazer esse pequeno ajuste. O segundo ponto é que eu queria lembrar a todos, porque eu comecei com uma quantidade menor de alunos na sala, mas eu já avisei isso, a partir das 11h30 eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês estão assistindo às aulas, a aula, na medida em que as dúvidas forem chegando, vocês podem colocar as dúvidas no chat, não tem problema, porque às 11h30 eu vou lendo as dúvidas que estiverem no chat e vou respondendo, tá? Claro, vocês podem deixar para fazer as perguntas nesse horário, mas se tiver ali, ouviu alguma coisa, veio a dúvida, quer aproveitar o gancho, já pode fazer a sua pergunta, que a partir das 11h30 eu fico respondendo elas, tá? Mas vamos lá, que eu não cheguei ainda nos aspectos práticos, na parte processual, então as dúvidas ainda ficam bem limitadas mesmo. Seguinte, então a gente definiu que nós temos os atos que geram enriquecimento ilícito, aqueles que causam dano ao erário e aqueles que atentam contra princípios da administração. Eles não são cumulativos, né? São atos diferentes. Os que geram enriquecimento ilícito do agente são os atos mais graves de improbidade. Aqueles que causam dano ao erário, mas ele não enriquece ilicitamente, eles são atos de improbidade graves, mas não tanto, né? E aqueles atos que atentam contra princípios da administração, de todos esses atos de improbidade, são os menos graves, aqueles que têm uma previsão de sanções menos intensas diante de uma gravidade menor da infração praticada. Também, obviamente, um único ato pode se inserir em mais de uma hipótese, né? Então, quando ele pratica um ato de improbidade, em que ele enriquece ilicitamente, é muito comum que, ao mesmo tempo que ele enriquece ilicitamente, ele também esteja praticando um ato danoso ao erário, e, ao mesmo tempo, ele esteja violando um princípio.
Então é muito comum que isso aconteça num único ato, né? Ele enriqueceu ilicitamente, causou prejuízo ao erário, e além de tudo isso, ele atentou, violou um princípio da administração. Não há problema. Se no mesmo ato ele se encaixar em mais de uma espécie, aí a infração mais grave absorve as mais leves. Então ele sempre vai sofrer as sanções referentes à infração mais grave. A infração mais grave absorve as infrações mais leves, e por isso, se ele, num único ato, se inserir em mais de uma espécie de ato de improbidade, ele vai sempre sofrer as sanções referentes à infração mais grave, mais intensa de todas. O grande problema aqui está no elemento subjetivo. Primeiro grande problema, né? Antes da gente entrar nas sanções. Por quê? Não é possível responsabilidade objetiva de agentes, diferente da responsabilidade civil do Estado, que é objetiva. Os agentes e os particulares, pessoas físicas, que combinam com esse agente, né, concorrem, induzem, eles não podem se responsabilizar objetivamente. Então, a lei diz o seguinte, se você tiver com a lei na mão, você vai vendo. O artigo 9º diz, são atos de improbidade, os atos que geram enriquecimento ilícito do agente, em detrimento da função pública. O artigo 10 fala, são atos de improbidade os atos dolosos ou culposos que causem dano ao erário. E o artigo 11 fala, são atos de improbidade os atos que atentam contra princípios da administração. Ou seja, no caso do artigo 10, a lei diz expressamente atos dolosos ou culposos. A ideia é de que o artigo 10 da Lei 8.429, ele fala expressamente do elemento subjetivo e ele permite a prática de atos de improbidade por dolo ou culpa. Então, os atos dolosos ou culposos que causem o dano ao erário. A ideia seria de que essa infração de improbidade, ela seria praticada no caso de dano ao erário por dolo ou culpa. Nos outros casos, a lei não diz nada. Como a gente já combinou que não é possível se imaginar a responsabilização objetiva por improbidade, o elemento subjetivo é efetivamente necessário. E aí, a doutrina e a jurisprudência começaram a entender que não se pode presumir a modalidade culposa. E por isso, se o ato de improbidade causa dano ao erário, a gente segue o texto da lei. A lei fala expressamente atos dolosos ou culposos que causem dano ao erário. Mas nos outros casos, em que a lei não diz nada, ou seja, aqueles atos que geram enriquecimento ilícito, e aqueles que atentam contra princípios, aqueles que a lei nada diz, não se pode presumir a modalidade culposa. Por isso, para esses atos, a configuração do ato de improbidade necessitaria efetivamente da comprovação do dolo. Então, o dolo, a má-fé do agente, seria indispensável para a configuração do ato de improbidade que não cause dano ao erário. Então, aqueles atos que causam dano ao erário, esses podem ser dolosos ou culposos. Os que não causam dano ao erário, então aqueles que geram enriquecimento ilícito sem causar dano, é possível, tá? Eu posso, por exemplo, enriquecer ilicitamente, contratando alguém mediante uma fraude à licitação. Essa pessoa vai ser contratada no preço de mercado, ela não faz um superfaturamento, nada disso, mas ela me dá um dinheiro para ser contratada sem licitação. Então, eu enriqueci ilicitamente, embora não tenha um dano patrimonial, né? Houve violação a princípio e houve um enriquecimento ilícito. Então, nesse caso, o ato de improbidade dependeria da comprovação do dolo. No caso de violação a princípios, também. Quando os atos de improbidade causam dano ao erário, aí a Lei 8.429 diz expressamente que esses atos podem ser dolosos ou culposos. Pessoal, eu queria fazer uma análise rápida de uma percepção minoritária minha acerca dessa situação. A gente tem visto uma forma de defesa muito equivocada e muito ruim nas ações de improbidade em virtude dessa interpretação. Essa interpretação de que os atos de improbidade que não causem dano ao erário dependem obrigatoriamente da comprovação do dolo, ela acaba por gerar uma defesa que a gente chama de exceção de incompetência. Ou seja, o sujeito se defende da ação de improbidade alegando que ele é incompetente. Isso
Ele diz isso, olha, eu pratiquei esse ato mesmo, eu violei princípio, mas eu peço desculpa porque eu não fiz isso dolosamente, eu fiz isso porque eu sou incompetente, ou seja, trata-se de uma atuação negligente, imprudente, mas sem dolo. E em virtude dessa interpretação jurisprudencial e doutrinária, essa atuação sem dolo, ela não se configuraria um ato de improbidade, né? Então, isso vem gerando uma dificuldade muito grande de punição de improbidade de agentes públicos. Olha, eu vou dar um exemplo bem verdadeiro, não vou dar nomes, nem nome de cidade, tá? Porque a gente está aqui analisando de forma objetiva, genérica. Então, imagina o seguinte, imagina um prefeito, isso é verdade, que nomeou muitos servidores públicos sem concurso. Ele nomeou, foi nomeando lá os amigos, pessoas que ele tinha prometido cargos, ele saiu nomeando para cargo efetivo pessoas sem concurso. Ele foi eleito e reeleito, e depois que ele saiu, se foi verificar 8 anos de contratações sem concurso de servidores que estavam há 8 anos praticando, exercendo atividade pública. Não houve dano patrimonial, tá? Porque, teoricamente, o sujeito foi remunerado, o servidor, mas ele prestou o serviço. Então, ele foi remunerado, prestou o serviço sem nenhuma objeção. Então, a princípio, não houve um dano de natureza patrimonial ao erário. Mas, sem dúvida nenhuma, houve a violação a princípios como impessoalidade, moralidade, né, princípios muito caros à atuação administrativa. E a defesa desses acusados, em regra, é a mesma. Nós temos até alguns escritórios que a gente já sabe quais são, e eles trazem a mesma defesa. Eles dizem assim, olha, realmente houve essa nomeação, isso foi um problema, um equívoco, uma situação ruim, ele foi negligente, né, ele foi imprudente, porque ele não atentou, não verificou a legislação cabível, mas ele nunca imaginou que precisava de concurso para nomear todos os servidores técnicos executivos normais do órgão público no âmbito municipal. Ou seja, a comprovação do dolo, ela é muito difícil, ela é muito complicada, e aí ele alega justamente isso, a exceção de incompetência. Eu pratiquei o ato, pratiquei, mas eu fiz isso porque eu sou incompetente, eu sou muito ruim, e aí ele se defende do ato de improbidade, alegando a imprudência, a negligência dele com a coisa pública. Para mim, isso é um absurdo. E olha, eu sou servidor, tá? Eu sou servidor. Obviamente, eu entendo que nenhum servidor público quer ser punido por erros, por equívocos, por acidentes. Então, a punição por acidente é um absurdo. Mas a negligência, a imprudência não é acidente, tá? Não se pode considerar isso como um acidente. Hoje, inclusive, o artigo 28 da LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele vem pesando contra essa interpretação, porque ele diz que o agente público responde por seus atos e opiniões, por dolo ou erro grosseiro. Então, não é somente o dolo. O erro grosseiro, aquela culpa mais grave, aquela culpa demonstrada. Por quê? Nomear servidores sem concurso é um erro grosseiro, tá? Então, é uma culpa, pode ser até uma imprudência, mas é uma imprudência gravíssima. Como é que você, gestor durante 8 anos, não sabe que tem que ter concurso para nomear servidores e nenhuma assessoria jurídica lhe diz isso, né? Então, trata-se de uma situação em que a configuração do ato de improbidade, na minha concepção, tinha que estar prevista ali e tinha que estar caracterizada. Mas repito que a jurisprudência e a doutrina ainda tem muita dificuldade de admitir essa sanção de improbidade que não cause dano ao erário na ausência de dolo, né? Na não configuração da má-fé, do dolo efetivo do agente. Essa é a interpretação ainda majoritária, mas eu peço para a gente fazer essa análise conjunta com o artigo 28 da LINDB, né? Agora, a gente tem a MP 966, que gerou tanta discussão, mas a MP 966 só vale para os atos praticados na situação da Covid-19. A LINDB é genérica. E esse artigo 28 fala, dolo e erro grosseiro. Os agentes respondem por seus atos e opiniões, tá? Então, apesar da doutrina ainda majoritária defender que o ato de improbidade que não cause prejuízo patrimonial ao erário dependa da comprovação do dolo, isso vem gerando já uma controvérsia doutrinária, já se começa a debater essa possibilidade de responsabilização no caso de culpa mais grave, né, que configure um erro de natureza grosseira, ok? Beleza. Acho razoável, tá? Repito,
que não faz sentido que o particular possa se proteger, ou desculpa, que o agente público possa se proteger da configuração do ato de improbidade, alegando sua imprudência, sua negligência com a coisa pública. Ninguém está aqui para defender a negligência ou a imprudência do agente. E lembre-se que eu não estou falando de sanção penal. Então, realmente, a configuração do ilícito penal, a privação de liberdade, ela pode depender de um elemento subjetivo mais intenso, como o dolo, né? Mas aqui nós estamos tratando de sanções de natureza civil. As sanções de improbidade e as infrações de improbidade regulamentadas aqui não são sanções de natureza penal, como a gente já conversou e já reconversou sobre o tema, né? Beleza. Daí, a gente definiu, então, quais são as espécies de atos de improbidade. O que a gente não sabe são as sanções. A gente tem uma quarta espécie, eu disse que eu vou falar dela daqui a pouquinho, assim que eu terminar as sanções, eu volto para o artigo 10A. Mas as sanções de improbidade, elas estão previstas no artigo 12. Então, o artigo 12 da Lei 8429, para quem está chegando agora, a gente está trabalhando a 8429, né? Então, o artigo 12 define quais são as sanções pela prática do ato de improbidade. Então, o artigo 9, 10, o 10A, que a gente não falou ainda, e o 11 estabelecem quais são as infrações, quais são os atos ilícitos, e o artigo 12 define quais são as sanções. E ele vai dizendo, as sanções para quem pratica o ato de improbidade do artigo 9º, né, aquele que gera enriquecimento ilícito, são essas. Aqueles que causam dano ao erário, as sanções são essas. E aqueles que atentam contra princípios, as sanções são essas. A gente já combinou que não dá para misturar. Porque se ele tiver encaixado em mais de uma espécie, a infração mais grave absorve as mais leves. Então, diante dessa situação de que a mais grave absorve as mais leves, a gente não vai ter a possibilidade dele misturar as sanções de enriquecimento ilícito, dano ao erário, violação a princípios. Sempre a gente vai definir as sanções referentes àquela infração especificamente, né? Só que para cada uma das infrações, a lei prevê um rol de sanções amplo. Isso. Ela diz assim, o ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, haverá perda da função, perda dos bens, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos. Eu vou falar rapidamente daqui a pouco delas, mas primeiro eu quero que você saiba que cabe ao juiz definir quais as sanções que serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração, tá? Então, o juiz não é obrigado a escolher uma, e ele também não é obrigado a aplicar todas elas. Cada uma das infrações, a lei prevê um rol aí com mais ou menos 6 sanções, e dentro dessas sanções, cabe ao magistrado, dentro do livre convencimento motivado do juízo, definir quais as sanções que serão aplicadas. E aí, elas serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. É possível aplicar 1, 2, 3, 5, 10, ou 10 não, 6, né, que são todas elas. Enfim, todas podem ser aplicadas ou não, com alguns detalhes. Primeiro, o ressarcimento ao erário, esse é o meu primeiro detalhe. O ressarcimento ao erário, ele não é bem penalidade, tá? Se você for analisar de forma técnica, ele não deveria ser considerado uma penalidade propriamente dita. O ressarcimento ao erário é a devolução dos prejuízos causados, né? A indenização, a devolução de danos, e por isso, como se trata de dinheiro público, é indisponível. O juiz não pode deixar de aplicar o ressarcimento ao erário em caso de dano, tá? Havendo dano, não se pode deixar de aplicar o ressarcimento ao erário. Então, essa é uma medida que não pode ser deixada de lado pelo juízo. Esse ressarcimento ao erário, ele é obrigatório, independentemente de o juiz entender muito grave a conduta. Se houver dano, obrigatoriamente precisa haver o ressarcimento ao erário, tá? Então, esse ressarcimento ao erário é uma das medidas que não está no livre convencimento motivado do juízo. Ele não pode dispor, assim como o gestor não pode, o juiz também não pode dispor do dinheiro público e do ressarcimento de danos causados, tá? Daí, depois a gente vai falar da imprescritibilidade, porque o STF também já tem um posicionamento
bem indiscutível, mas a gente não discute muito, né, os posicionamentos do STF, na verdade, a maioria deles deveriam poder ser discutidos, mas não podem. Podem ser discutidos academicamente, sim, né, mas no âmbito da jurisprudência você acaba tendo que seguir essa linha. Mas, como eu ia dizendo para vocês, o artigo 12, ele prevê, para cada um dos incisos, né, 1, 2, 3 e 4, ele prevê um rol de sanções para cada uma das infrações. Na prática, as sanções são as mesmas, mas elas ficam mais intensas ou menos intensas, dependendo da gravidade da infração, né? Então, por exemplo, no caso de enriquecimento ilícito, o inciso 1 prevê sanções mais intensas. No caso de dano ao erário, menos intensas. Eu vou explicar. São 6 sanções que estão previstas na lei. Começando aqui pelo artigo 9º, né? Atos que geram enriquecimento ilícito do agente. A lei diz o seguinte: primeiro, perde a função. Uma das primeiras penalidades que podem ser aplicadas, né, é a perda da função pública. A jurisprudência, ela fez uma mudança de entendimento, na minha concepção, equivocada. Mas eu quero que você tome cuidado com isso. Até 2018, até dezembro de 2018, a jurisprudência defendia que seria possível aplicar a perda da função que o sujeito estivesse exercendo no momento da aplicação da pena. Ou seja, vou dar um exemplo, que foi até o exemplo dos julgados. O sujeito era auditor da Receita Federal, depois ele foi eleito prefeito em determinado município. Obviamente, a gente sabe que ele se afasta do cargo efetivo, né, para exercer um mandato de prefeito. Aí, nessa atividade de prefeito, ele praticou atos de improbidade. Depois de um tempo, ele já tinha saído do mandato, um ano depois descobriu, propôs a ação e determinou-se a condenação, perda da função. E ele disse o quê? Olha, eu não posso ser punido com a perda da função de auditor da Receita Federal, já que eu pratiquei o ato de improbidade na função de prefeito. A jurisprudência, até então, do STJ, dizia que ele não tinha razão. Dizia assim, olha, não me importa qual foi o cargo que você exercia no momento que você praticou o ato de improbidade. O que importa é que o ato de improbidade foi praticado e você perde a função que você esteja exercendo no momento da aplicação da pena, tá? A jurisprudência mudou esse entendimento. Então, hoje, o STF passou a dizer que a perda da função deve ser a perda da função que o sujeito esteja exercendo no momento que ele pratica o ato de improbidade. Ou seja, ele não perde qualquer função, ele perde a função da qual ele se valeu para a prática do ato de improbidade, tá? Entendimento que, na minha concepção, não é o melhor, mas hoje é a jurisprudência mais recente do STF, dizendo que ele não pode sofrer a perda de outras funções. É a função da qual ele se valeu para a prática do ato de improbidade que será alvo dessa penalidade, né, de perda da função. Além da perda da função, a lei prevê a perda dos bens. A perda dos bens é a perda dos bens que ele acresceu ilicitamente ao patrimônio. Então, depois a gente vai ver que a indisponibilidade de bens é mais ampla. Mas a perda dos bens, não. É a perda dos bens que ele utilizou e recebeu por meio da prática do ato de improbidade, tá? Além da perda da função e da perda dos bens, a lei prevê o ressarcimento ao erário. Essa, como eu disse a vocês, a gente deve determinar que o ressarcimento ao erário é indisponível, não se pode abrir mão do ressarcimento ao erário, nem mesmo o juízo pode fazer isso, né? Ainda que não haja o pedido na petição inicial. Essa é uma peculiaridade que, quando a gente for falar das ações, eu vou querer dizer. Hoje, a jurisprudência, isso é pacífico já, ela diz que nas ações de improbidade o juiz julga os fatos e não os pedidos. Então, ele pode aplicar qualquer uma dessas medidas de improbidade, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial. Essa é uma característica das ações penais, né? Não é uma característica das ações civis. Embora a ação de improbidade seja uma ação de natureza civil, essa característica ela foi chancelada pelo STJ, que diz, olha, aqui as sanções são essas, o juiz vai escolher, ainda que o autor da ação não tenha feito esse pedido na petição inicial,
tá? Mas, então, perde a função, perde os bens, ressarce o erário. Além disso, a lei prevê a suspensão dos direitos políticos. E aí a gente tem uma variação, né? No caso de enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos é de 8 a 10 anos. Não há perda, não há cassação. O que a lei prevê é a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Cabe ao juiz fazer essa medição. Ele precisa aplicar a pena entre 8 e 10 anos. Se ele não fizer, cabe embargos declaratórios. Se mesmo depois dos embargos declaratórios a omissão existir, a jurisprudência vem dizendo que vai se considerar o prazo menor, tá? Então, ele suspendeu os direitos políticos, mas não disse o prazo, transitou em julgado sem prazo, então usa-se aqui, se é de 8 a 10 anos, usa-se o prazo de 8. Sempre o menor prazo previsto para aquela infração, quando não houver previsão expressa na sentença e tiver transitado em julgado sem isso, essa omissão ter sido sanada, tá? Além da suspensão dos direitos políticos, no caso de enriquecimento ilícito, de 8 a 10 anos. No caso de dano ao erário, de 5 a 8 anos, né? Então vai diminuindo aí, mas a pena é a mesma. A lei prevê a pena de multa, não é ressarcimento ao erário, a multa é pena de natureza pecuniária, então não se confunde com o ressarcimento ao erário. A ideia é de que o ressarcimento ao erário e a multa são coisas diferentes, ele vai ter que ressarcir o erário independentemente da multa, tá? Então, a ideia é de que essa multa será aplicada ainda que ele já tenha ressarcido o erário. Inclusive, a lei diz que a multa é de até 3 vezes aquilo que ele enriqueceu ilicitamente. Eu posso verificar o enriquecimento ilícito dele e posso determinar a aplicação de multa de até 3 vezes o enriquecimento ilícito do agente. Por fim, a lei prevê, presta atenção que a gente já tem aqui penalidades que não estão na Constituição, né? Como eu disse a vocês, o rol do artigo 37, parágrafo 4º, é meramente exemplificativo. Então, a Lei 8429, ela acaba trazendo outras sanções que não estavam previstas efetivamente na Constituição. Mas o artigo 37, parágrafo 4º, ainda prevê, o artigo 37 não, o artigo 12 da 8429 ainda prevê a proibição de contratar, de participar de licitações, de receber incentivo fiscal ou creditício, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, tá? Então, ele fica impedido de contratar, de participar de licitação, de receber incentivo fiscal ou creditício por um período, nesse caso aqui, 10 anos, no caso de enriquecimento ilícito, tá? As penas, pessoal, elas são essas 6, e elas têm uma variação de intensidade, como eu disse a vocês. Então, quando eu estiver tratando de um ato de improbidade que cause dano ao erário, mas não gere enriquecimento ilícito do agente, aí a gente vai ter uma suspensão dos direitos políticos, ao invés de 8 a 10 anos, vai ser de 5 a 8 anos. No caso da multa, ao invés de até 3 vezes o que ele enriqueceu, até 2 vezes o valor do dano. Né? No caso da proibição de contratar, ao invés de até 10 anos, é até 5. Então, você depois vai dar uma olhada no artigo 12 e vai ver que as penas, elas são as mesmas, mas elas vão perdendo intensidade. Por quê? A infração é considerada menos grave, né? No caso do artigo 11, que é menos grave ainda, a suspensão dos direitos políticos é de 3 a 5 anos, a proibição de contratar é de até 3 anos, então eu vou diminuindo a pena, embora a natureza da pena seja a mesma, eu vou diminuindo a intensidade dessa penalidade, em razão da existência de uma infração menos grave do que a anterior, tá? Para a gente fechar os aspectos materiais, eu entrar na parte de processo e depois vou tirar as dúvidas de vocês, né, a partir das 11h30, já vi até que chegou até uma dúvida aqui para mim, e a gente vai falar disso daqui a pouco, não vou nem olhar aqui agora, porque a partir de 11h30 eu começo a olhar as dúvidas, mas podem continuar mandando. Então, quando a gente trata de parte material, eu ainda preciso lembrar vocês do artigo 10A, né, que eu já tinha falado, mas agora eu queria tratar da existência dele, incluindo a análise dessa infração. O artigo 10A, ele foi inserido por pressão dos municípios por meio de uma lei complementar em 2016. Então, esse artigo 10A criou uma 4ª espécie de ato de improbidade. E o artigo 10A diz o seguinte: configura ato de improbidade o ato de criar, manter
ou ampliar indevidamente um benefício fiscal em relação ao tributo do ISS. Então, se configura ato de improbidade o ato de criar, manter ou ampliar de forma indevida, ou seja, sem previsão em lei, benefício fiscal em relação ao tributo do ISS. É simples, né? Você imagina aí que um amigo seu tem um salão de beleza, uma academia, você diz, vou te dar uma forcinha, trabalho na prefeitura, vou te dar uma isenção de ISS. Se você faz isso sem previsão em lei, você está praticando um ato de improbidade, né? Por quê? Porque as isenções tributárias, elas devem ser concedidas com previsão legal. Então, é possível se criar uma isenção tributária, desde que ela esteja prevista em lei. Você não pode fazer isso por meio de um ato administrativo, muito menos com o intuito de beneficiar alguém. Então, se você concede esse benefício fiscal em relação ao tributo do ISS sem previsão em lei, você está praticando um ato de improbidade específico do artigo 10A. Esse artigo é desnecessário, tá? Porque eu vou te fazer uma pergunta simples. E se você criar um benefício fiscal em relação ao tributo do ICMS sem previsão em lei, está praticando um ato de improbidade? Claro. Mas aí você está praticando um ato de improbidade que causa dano ao erário, porque é renúncia de receita. Quando você renuncia à receita, você pratica um ato de improbidade que causa dano ao erário, artigo 10 da Lei 8429. Então, na prática, esse artigo 10A, ele torna específico, ele não cria, ele torna específico uma infração de improbidade que já existia antes, né? Nós já tínhamos essa infração de improbidade, porque isso era uma renúncia de receita, então era um ato de improbidade que causava dano ao erário. Mesmo quando não havia o artigo 10A, se eu desse um benefício fiscal, se um prefeito municipal concedesse uma isenção a um amigo sem lei, a gente estaria num ato de improbidade que causaria dano, prejuízo ao erário. Né? A renúncia de receita é um prejuízo patrimonial ao erário. Então, a pressão foi grande e se criou essa hipótese específica de improbidade, somente válida em relação ao tributo de ISS, né? Concedendo o benefício fiscal para o ISS. Esse ato de improbidade é bem específico e aí eu teria a configuração desse ato de improbidade administrativa. A gente teria essa análise de improbidade administrativa bem específica. A lei inseriu o artigo 10A, inseriu o 12, inciso 4 também, dizendo que nesse caso são 3 sanções. Perde a função, suspendem direitos políticos de 5 a 8 anos e a multa de até 3 vezes o valor do benefício que ele criou ou ampliou. Com um detalhe. Embora a lei não fale disso expressamente, a doutrina vem dizendo que necessariamente vai ter que se exigir o ressarcimento ao erário, tá? Então, ele não pode abrir mão do ressarcimento ao erário, independentemente de não estar previsto no artigo 12, inciso 4. A ideia é de que a gente precisa atentar para essa questão do ressarcimento ao erário, porque quando a gente fala em ressarcimento, essa infração, essa situação de ressarcimento não é efetivamente um dano, tá? Então, quando você trata de um ressarcimento ao erário em ações de improbidade, mesmo nesse caso do artigo 12, inciso 4, em que a lei não prevê expressamente, a gente entende que não se deve nem se pode deixar de aplicar o dever de ressarcir o erário se isso gerou dano. E nesse caso gera dano, né? Criar uma isenção fiscal gera dano porque o Estado deixa de arrecadar. Então, o ressarcimento ao erário tem que ser exigido, mesmo não tendo previsão legislativa. A doutrina é uníssona nesse sentido hoje, tá? Beleza. Então, com essa análise material entendida, a gente pode começar a falar um pouquinho dos aspectos processuais. Eu tenho 12 minutinhos antes de entrar nas respostas, né, na parte que eu vou responder as dúvidas de vocês. Então, eu já queria aproveitar e entrar na parte processual, porque, como eu lhe disse, se eu conseguir andar mais rápido, né, como a gente teve isso no PAD, a gente andou bem, conseguiu trabalhar bem, não teve grande dificuldade, né, eram dúvidas pontuais. Então, se eu conseguir fazer isso,
a gente vai analisando essas questões de improbidade e, ao final, ainda consigo, pelo menos, pontuar os aspectos da lei anticorrupção, né? Pelo menos falar um pouquinho de acordo de leniência, da lei anticorrupção em geral, que eu acho que vale e que pode agregar também um pouco ao nosso conteúdo aqui, que está muito vinculada à lei de improbidade, à lei 8429, tá? Então, vou começar a trabalhar um pouquinho os aspectos processuais da lei. Vou fazer o seguinte. Não, eu não vou responder as dúvidas, não, porque eu disse que eu ia imaginar que as dúvidas seriam meramente materiais, mas já vi aqui uma dúvida da Leia perguntando sobre prova, gravação. Então, as dúvidas abrangem tanto a parte processual quanto material, então eu posso seguir aqui a minha linha de ir até as 11h30 e depois parar somente para tirar as dúvidas, tá? Seguinte, pessoal, quando eu trato de ação de improbidade, a gente já conversou que, embora ela tenha natureza de ação civil pública, ela não é regulamentada pela lei de ACP. Então, a lei 7347 não é a lei que regulamenta a ação de improbidade administrativa. A lei de improbidade é regulamentada pela... Desculpa, a ação de improbidade, ela é regulamentada pela própria lei de improbidade, que é a 8429. A lei começa dizendo assim: a ação de improbidade segue o rito ordinário, salvo as peculiaridades previstas nessa lei. Claro que a gente sabe que não existe mais rito ordinário, né? Então, o que ela está dizendo é que, subsidiariamente às regras da lei 8429, nós devemos utilizar as regras do procedimento comum e não as regras da lei de ação civil pública. Então, esse é o contexto que a gente vai entender no artigo 17. O artigo 17 e todos os seus parágrafos é que trazem os aspectos processuais da lei de improbidade, tá? Então, ele começa dizendo isso: a ação de improbidade, ela segue o rito ordinário, com as ressalvas trazidas por essa lei. Em outras palavras, utilizaremos as regras da lei de improbidade, que é a lei 8429, no que diz respeito a essa ação, e naquilo que a lei 8429 for silente, utilizaremos subsidiariamente o CPC e as regras do procedimento comum, ao invés de utilizar as regras da ação civil pública, devemos utilizar o procedimento comum, tá? Fora as peculiaridades da própria lei 8429, devemos utilizar o procedimento comum. Primeiro ponto de discussão aqui nas ações de improbidade, antes de entrar mesmo na legitimidade ativa, passiva, tramitação, né, forma de recebimento ou não da denúncia do acusado. Antes disso, eu queria que você soubesse que não há prerrogativa de foro nas ações de improbidade. É muito fácil falar isso para vocês hoje, tá? É porque já houve muito debate em relação a isso. O tema já foi muito alvo de discussões anteriores. O que é que eu estou lhe dizendo? A gente sempre teve essa análise da ação de improbidade muito próxima da análise das ações de natureza penal. Por ser uma ação sancionadora, né, a ideia é de punição, eu não busco aqui anulação de atos, o que eu busco aqui é realmente punir o sujeito. Então, sempre houve essa aproximação com as regras do processo penal. Inclusive, acabei de lhe dizer que a jurisprudência do STJ mandou aplicar uma pena de multa sem que o autor da ação, que era o Ministério Público, tivesse pedido, né? Por quê? Porque o STJ disse, olha, nas ações de improbidade, essas sanções que você está vendo aqui no artigo 12, elas serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. O juiz vai definir quais as sanções que serão aplicadas, né? E ele vai fazer isso mesmo que não haja pedido expresso na petição inicial, porque nessa ação de improbidade, embora seja uma ação civil, o juiz julga os fatos e não os pedidos. A sentença não é extrapetida porque ele aplicou uma pena de multa sem que tivesse sido pedido na petição inicial. Beleza. Daí, dada essa proximidade com as ações de natureza penal, algumas doutrinas defendiam, e algumas decisões jurisprudenciais também, a existência de prerrogativa de foro nas ações de improbidade. Mas isso, eu estou resumindo, porque isso foi uma questão que gerou muita discussão durante muito tempo, tá? Então, mas muito tempo mesmo. Se você for fazer uma pesquisa jurisprudencial aí, você vai ver ações contra governadores de estado, que o STJ dizia que era dele. Então, a gente tinha uma discussão muito grande
em que se buscava admitir um foro privilegiado, dependendo de quem fosse o réu. Então, dependendo de quem fosse o réu, teria que haver um foro privilegiado nessas ações de improbidade. Esse era o entendimento que a jurisprudência vinha adotando. Depois, começou-se a dizer que não dá para ser assim. Eu não tenho como permitir esse foro privilegiado nessas ações de improbidade, porque esse foro privilegiado não tem base nem legal e nem constitucional. Nem a lei e nem a Constituição criam prerrogativa de foro nas ações de improbidade administrativa. Então, se a lei e a Constituição não criaram essa prerrogativa de foro, não se pode criar ela de alguma outra forma que não seja efetivamente por meio da disposição legal. Então, não tem como fazer essa analogia. Então, chegou-se à conclusão que não haveria foro privilegiado. Inclusive, durante um tempo, até 2017, 2018, a gente tinha uma ressalva jurisprudencial que dizia assim, olha, não há foro privilegiado em regra nas ações de improbidade, a não ser quando se tratar de ações de improbidade em face de membros da magistratura. E aí se dizia o seguinte, olha, os membros da magistratura, eles precisam respeitar uma estrutura hierarquizada ruim, mas verticalizada do judiciário, e por isso, um juiz não pode ser julgado por outro juiz singular. É indispensável que eu tenha o julgamento de um juiz por um tribunal, né? Então, se começou a dizer que os membros da magistratura teriam foro privilegiado nas ações de improbidade, apesar de os demais agentes públicos não terem. A jurisprudência do STF hoje não admite mais, tá? Nem mesmo em face dos membros da magistratura. A ideia é de que as ações de improbidade, seguindo inclusive a regra geral de ação civil pública, tramitam perante juiz singular. Não interessa quem é a autoridade ré, não interessa o nível hierárquico desse réu, a ação de improbidade deve sempre tramitar perante o juiz singular. Não é possível que essa ação tenha foro privilegiado, prerrogativo de foro, e que a ação tramite originariamente em tribunal, tá? Então, não há prerrogativa de foro em ações de improbidade, independentemente de quem seja o réu, essa ação de improbidade deve tramitar perante juiz singular, ok? Beleza. Eu vou começar a resolver as dúvidas de vocês, porque aí eu já teria que entrar realmente sujeito ativo, passivo da ação, forma de recebimento da denúncia, e aí parar no meio fica ruim. Então, eu já vou começar a resolver as dúvidas de vocês. Se ao final a gente tiver poucas dúvidas e sobrar tempo, eu volto para o conteúdo. Se não, eu termino todas as dúvidas hoje e eu retomo o conteúdo na próxima aula a partir da parte processual, porque aí a gente tem que ver quem é que pode propor ação de improbidade, quem é que vai ser o sujeito passivo dessa ação, como que o juiz vai receber ou não a petição inicial, né, possibilidade de acordo ou não, inclusive aí vem as mudanças do pacote anticrime, que a gente vai conversar. Não são grandes mudanças não, mas a interpretação dessas mudanças hoje, ela precisa ser bem cuidadosa, porque a gente teve o veto a algumas disposições do pacote anticrime que prejudicam a interpretação dessa alteração do artigo 17, parágrafo 1º, tá? Mas eu vou para as dúvidas. Vamos lá. Inclusive a questão desse acordo transação, se for uma dúvida, eu peço que vocês esperem até a próxima aula, porque é um aspecto que foi mudado mesmo com o pacote anticrime e ficou confuso porque o artigo 17, parágrafo 1º, sofreu uma alteração, mas o acordo de não persecução civil foi vetado pelo presidente da República, então isso gerou um debate acerca dessa aplicabilidade da nova lei, da nova disposição, né, do artigo 17, parágrafo 1º. Isso é um tema para a parte material primeiro. Quem tiver dúvida pode ir mandando, já tem algumas aqui, eu já vou começando a tirar as dúvidas de quem mandou, mas quem tiver dúvidas, por favor, comece a mandar, que eu vou fazer exatamente isso agora. Então, quando puderem mandar, melhor, porque eu já tenho uma noção da quantidade de dúvidas que vai ter, para que eu consiga também pesar um pouco a rapidez das respostas, se precisar. Começando aqui da Leia, tem uma pergunta dela às 11 horas, deixa eu ver se tem alguma antes. Só um minutinho, pessoal. Tem que voltar no chat. Não tem. Tá? Então, a gente está aqui.
A primeira pergunta foi essa. Às 11 horas, a Leia mandou uma pergunta. Seguinte, é correto o juiz do trabalho... Saiu. Deixa eu botar aqui de volta. Foi. É correto o juiz do trabalho encaminhar peças de uma ação trabalhista ao Ministério Público Estadual ou Tribunal de Contas para apuração da responsabilidade de um prefeito que contratou sem admissão em concurso público, quando a lei municipal fixa o estatuto para os servidores? Vamos lá. Qual a ferramenta que o juiz do trabalho teria nesse caso em relação ao administrador público? Vamos lá. O que acontece? Aí depois veio a Heloína, porque a Heloína fez uma pergunta já específica em relação a esse mesmo conteúdo, né? Durante algum tempo também enviei, depois deixei por não ter visto nenhum resultado. Vamos lá. Quando a gente trata de apuração de improbidade, Leia, é correto, embora não seja sua competência o julgamento desses servidores, né? Afinal de contas, quando a gente pensa em servidores estatutários, se existe um estatuto, no caso havendo um estatuto no caso do município, né? Então, os municípios que não têm estatuto, os servidores são seletistas, e aí, sendo o regime jurídico é único, né? Hoje o STF voltou. Então, sendo seletistas, aí a competência para julgamento é de vocês, da Justiça do Trabalho. Não sendo seletista, aí não cabe a vocês fazer o julgamento das relações de trabalho entre eles. Mas isso não impede que você... Não impede, não. Isso não lhe retira o dever, né, para não parecer que é uma faculdade, não lhe retira o dever de informar atos ilícitos ou indícios de atos ilícitos ao Ministério Público. A Heloína disse que não tem visto nenhum resultado. E aí, esse é um problema específico dos órgãos de persecução, mais especificamente do Ministério Público do que do TCU, tá? O Tribunal de Contas Estadual, no caso. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele, na verdade, não tem legitimidade para apuração de atos de improbidade. O Tribunal de Contas só vai fazer esse controle contábil no que diz respeito às contas desse prefeito, no que diz respeito à ilegalidade dessas contas. Então, nesse ponto, o Tribunal de Contas atua, mas na configuração da improbidade, o Tribunal de Contas também deveria remeter ao Ministério Público. Se você não tem visto resultados e quiser tomar uma medida um pouquinho mais intensa, se for um outro prefeito, se for o mesmo, não vai adiantar muita coisa. Mas se for já um novo prefeito, você deve encaminhar também ao procurador do município, porque o município também tem legitimidade para a propositura da ação de improbidade, além do Ministério Público. A gente vai ver que, além do Ministério Público, a pessoa jurídica que foi lesada pelo ato, no caso aqui o ente público municipal, ele também tem legitimação para a propositura da ação de improbidade. Então, o ideal é que quando você verifica esses indícios, você deve sim encaminhar. Agora, você não tem uma ferramenta em face do administrador diretamente. Primeiro, porque você não pode atuar de ofício, né? Nessa persecução, você precisaria de uma exigência, de uma cobrança de alguém, né? A inércia do judiciário, na função jurisdicional. Segundo, porque aí extrapola a competência de atuação, já que não se trata de uma relação de natureza trabalhista. Quando a gente enxergar servidores seletistas aí, dá para dar uma analisada mais ampla e considerar que estaria dentro da relação de emprego a prática do ato de improbidade, já que foi justamente a contratação para essa atividade de emprego. Embora alguns doutrinadores tenham uma ressalva muito grande em relação a essa ampliação de competência aí. Mas nesse caso especificamente de servidores estatutários, você não teria competência nem mediante provocação para analisar essas relações de vínculo. Então, a princípio, você não tem muita medida para ser tomada diretamente em face do gestor, você realmente deve informar os órgãos responsáveis. No caso, se já tiver um novo prefeito no município, vale a pena encaminhar também para a Procuradoria Municipal, para ver se o próprio município não tem interesse em propor essa ação de improbidade. Que, na verdade, não é interesse, né? Teoricamente, é um dever do Ministério Público e do município a propositura da ação de improbidade cabível, tá? Você tem um mandado para apuração, você pode fazer essa apuração para encaminhar fatos mais detalhados, não há problema nenhum. Você pode, sim,
mas não tem como efetivamente analisar a ação de improbidade ou até aplicação de sanção, não tem muito o que fazer em relação a isso. Daí vem uma pergunta também da Leia ainda, depois tem uma do Cairo. Valem gravações em vídeo ou voz para comprovar o ato de improbidade sem autorização do sujeito ativo? Vamos lá. Aqui a gente tem uma análise bem discutível. Pessoal, o que acontece? Quando a gente fala de gravação em vídeo, a discussão de se isso é uma prova obtida licitamente ou não licitamente vem sendo travada em algumas discussões, né? O TRTs, em regra, e o TST vem admitindo essa prova quando se tratar de gravação em vídeo por câmera instalada em ambiente de trabalho, desde que as pessoas estejam cientes. Não tem que ter uma autorização específica, mas eles estão cientes de que aquele espaço ali de trabalho é um espaço em que há gravação, né? Você faz a informação, olha, ambiente monitorado por vídeo, então essa ciência deles de que aquele vídeo existe, ela seria suficiente para a licitude dessa prova, mas se ele não tem sequer consciência da gravação, isso começa a gerar um debate maior em relação a essa validade da prova, tá? Então, não precisa ter uma autorização específica para o vídeo, mas ele tem que ter ciência daquela gravação. Então, quando é no ambiente de trabalho especificamente, se entende que quando o empregado está ciente de que aquele ambiente de trabalho é gravado, esses vídeos gravados ali podem ser utilizados como prova, tá? Tem até julgados, deixa eu ver se eu acho algum interessante. Eu tenho um julgado aqui de 2019 do TST, que fala mais ou menos disso, tá? Ele fala que a gravação em vídeo prova obtida gravação em vídeo por câmera instalada em ambiente de trabalho, TRT da 7ª região, TRT da 1ª região, deixa eu ver uma do TST aqui. Eu tinha pego isso até no outro dia, tinha me perguntado sobre isso e eu tinha... Deixa eu ver. Só para ver se eu acho o número de julgado de TST específica para vocês. O julgamento recente, a 4ª turma do TST rejeitou o recurso de uma empresa contra a decisão, considerou válida uma gravação feita por empregado terceirizado. Isso aqui. A princípio, essa decisão do TST é recente, ó, e a gente tem uma decisão do TST bem interessante aqui no Conju, que tem uma bem interessante aqui, de 3 de julho de 2016, que você encontra no Conju, né, que é suficiente para a prova como justa causa, e para fins de improbidade a gente também tem no STF. Basta que haja essa ciência, né? Ele não precisa ter essa autorização se a gente está filmando no ambiente de trabalho. Enfim, não achei um julgado específico agora no TST, achei até alguns, mas o TST não. Mas aí eu depois mando isso para vocês até na próxima aula, os números dos julgados, se vocês quiserem, para ajudar na pesquisa, tá? Vamos lá, eu vou voltando aqui às dúvidas. José Caio. Sobre a requisição de serviços, você entende que, além do seu aspecto objetivo do serviço, entende seu âmbito subjetivo, uma vez que se torna obrigatória a prestação do serviço do trabalhador? Na prática, acaba sendo obrigatório e vai abranger o âmbito subjetivo também. A discussão aqui maior diz respeito à indenização. O que acontece? Saindo um pouco do tema de improbidade, né? Mas para responder a pergunta do Cairo, a requisição administrativa tem base no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. O artigo 5º, 25, diz que o Estado pode requisitar os bens do particulares em situações de perigo iminente. Então, em casos de iminente perigo, o Estado pode requisitar bens de particulares para resolver a situação de perigo, obviamente, assegurada a indenização ulterior em caso de dano. Então, havendo dano, a indenização será posterior. Quando o Estado requisita bens, sejam eles móveis ou imóveis, a análise de dano para fins de indenização é muito fácil, né? Ou seja,
você verifica se requisitou ali o White Wild para utilizar como hospital de campanha. Ao final, eu vou verificar todos os danos causados ao espaço e vai ter que haver indenização. Né? A mesma coisa lá no Maracanã, na Fonte Nova, ou danos ao gramado, tudo isso vai ensejar uma necessidade de indenização posterior, obviamente. Tá? Quando a gente pensa em requisição de serviço, essa análise de dano vem gerando muita discussão, muito mais doutrinária do que prática, né? Não é uma análise muito corrente. A requisição, na verdade, sempre foi muito mais, como é que eu posso dizer? Ela sempre foi, a requisição, muito mais teórica do que prática. A gente não tinha uma análise prática da requisição, elas sempre vinham muito, na maioria das vezes, como exemplos acadêmicos, né? A gente está vivenciando uma situação excepcional, e aí as requisições ganham um cunho muito mais prático. Se você começou a se entender o seguinte, se você indeniza o serviço, na verdade você está remunerando esse serviço. Então seria uma remuneração e não uma indenização. No entanto, dois pontos vêm sendo apontados pela doutrina. Uma no sentido de que, antes de mais nada, essa requisição de serviço, ela seria indenizada porque o sujeito estaria deixando de oferecer a sua força de trabalho para outras frentes, ou seja, ele teria lucros cessantes. E a indenização, ela não deve ser considerada somente o dano emergente, mas também os lucros cessantes. No momento que eu requisito o serviço de alguém, ele deixa de prestar esse serviço em uma outra atividade onde ele seria remunerado para exercer essa atividade em benefício do Estado. Então, a gente teria o lucro cessantes, né? E esse lucro cessantes, eles ensejariam indenização. O outro aspecto diz respeito ao fato de que não se pode admitir um trabalho não remunerado de forma forçada, né? Então, seria um trabalho efetivamente análogo ao escravo, então não seria possível essa cobrança de uma atividade sem que houvesse a remuneração devida por essa atividade. Então, se pacificou, mais doutrinariamente do que jurisprudencialmente, repito, a requisição de serviço ainda continua sendo doutrinária e acadêmica. Para vocês terem uma ideia, o exemplo de requisição de serviço doutrinário que nós temos é a do Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala, em caso de guerra, os reservistas terão seus serviços requisitados para irem à guerra. Gente, a gente não tem guerra desde 1945, né? Só para vocês entenderem como é hipotético o exemplo. Mas o fato é de que, doutrinariamente, se entendeu que teria que haver indenização, sim, nesses casos de requisição de serviços, tá? Vamos lá, seguindo as dúvidas. Cadê? Paulo perguntou o seguinte: no exemplo dado sobre nomeação de servidores sem concurso, no qual a defesa sustenta na negligência e incompetência do administrador público, fico a pensar sobre um princípio antigo de que a ninguém cabe alegar ignorância da lei, né, o artigo 3º da LINDB. Os administradores sabem da proibição e se escoram nessa interpretação dos tribunais. Pois é exatamente isso, mas ele não pode alegar o desconhecimento da lei para fins de manutenção do ato. Então, o ato é ilegal. Ele não pode alegar o desconhecimento da lei para sofrer as sanções administrativas cabíveis, mas, a princípio, nessa esfera de improbidade, seria, repito que eu também não concordo, mas seria possível alegar não o desconhecimento da lei, mas a imprudência dele, né? Olha, eu fui imprudente, eu fiz a nomeação sem fazer essa análise da lei, enfim, posso ser punido administrativamente. O ato realmente é nulo, porque ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para manter um ato ilegal, mas eu não tenho como sofrer sanções de improbidade, já que não se comprova o meu dolo, a minha má-fé. Para mim é esdrúxulo isso, tá? Esse entendimento nasce de uma doutrina que busca defender os servidores de perseguições políticas. Não é nada sem muito fundamento, não, Paulo. O que acontece? A gente via atos praticados normalmente e perseguições por meio de alegações de improbidade, em erros, meros erros mesmo, né? Situações de acidentes. Então, para evitar esse tipo de coisa, começou-se a fechar, exigindo o dolo. Mas não é razoável, já que o erro grosseiro, a culpa grave, deveria se configurar. Ninguém está defendendo aqui
responsabilidade objetiva de agente. Ninguém está defendendo aqui que o sujeito responda por condutas de acidentes, né, de situações equivocadas em que não haja uma culpa razoável, mas também a exigência da má-fé é bem complicada. Tá? Então, eu concordo aí com você, Paulo, mas a interpretação seria no sentido de que ele não pode alegar o desconhecimento da lei, o ato continua sendo ilegal, ele vai sofrer as sanções administrativas, mas também o fato dele ter sido imprudente por não ter analisado a lei não é uma comprovação de dolo também, né? A Heloína falou que o STF entende possível, não considera prova ilícita, e isso, exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Acho que ele está falando daquelas questões de gravação, quando se trata de gravação em que existe a ciência, mesmo que não tenha autorização específica. Vamos lá, Ivo. O fato de a lei ser excessivamente analítica não termina beneficiando os infratores? Não seria mais eficiente uma lei menos detalhada, baseada nas violações aos princípios administrativos consagrados no artigo 37? Mas nós temos essa lei, Ivo. A Lei 8429, ela obviamente, ela tenta traçar aspectos de uma forma mais analítica, mas ela deixa muito claro, e hoje a jurisprudência aceita isso, a ideia de que aquelas previsões ali nos incisos são exemplos de improbidade, né? Então, quando o artigo 11 fala, são atos de improbidade, os atos que atentam contra princípios da administração, isso abrange todos os princípios administrativos consagrados no artigo 37 e mais outros princípios constitucionais implícitos e expressos, além do artigo 37, mesmo que não esteja naqueles incisos. O que gera dificuldade não é encaixar a infração pelo elemento objetivo, não. O que gera dificuldade hoje é a comprovação do elemento subjetivo. Infelizmente, o que tem gerado dificuldade para a punição dos agentes públicos não é o elemento subjetivo, o elemento objetivo é o elemento subjetivo. Então, essa face analítica da lei, o fato da lei fazer esse detalhamento nas penalidades, não tem impedido a configuração de atos de improbidade fora daqueles exemplos específicos. Normalmente, a defesa se pauta na falta de elemento subjetivo doloso, tá? Então, não entendo que a lei seja analítica a ponto de prejudicar a configuração do ato de improbidade, porque o rol que está ali previsto não é taxativo. Agora, a gente tem um problema, que é o fato de preponderância do direito penal no combate à corrupção no Brasil. E isso não tem solução, Ivo. Não tem solução porque é midiático. O que eu estou lhe dizendo? Se você parar para analisar o que eu conversei com vocês nessa aula, você vai enxergar que as sanções civis para esse tipo de infração, elas são muito mais efetivas, elas têm muito mais efetividade do que as sanções penais, né? Então, é muito mais efetivo. Ao invés de você prender o sujeito e dizer que ele vai continuar com tudo na mão dele, que ele perca a função, perca os bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarça ao erário, né? O que a gente tem visto? A gente tem visto a preponderância do direito penal, porque isso é midiático. A sociedade em geral olha e diz o quê? Ah, tá indo preso, ó, sacana, né? Então é aquela sensação inicial de que a população tem de vingança, de satisfação popular, e o que a gente tem visto é isso, é a preponderância do direito penal. Então a gente tem o Cavendish preso no Rio de Janeiro e a filha dele fazendo uma festa de 15 anos no Copacabana Palace, com dinheiro público, né? Então, a gente tem como é o nome dele, gente? O Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, comendo, agora não, agora ele foi, há um tempo já ele foi removido, mas enquanto ele estava na penitenciária no Rio, levando todos os dias comendo lagosta, levada, né, dia a dia lá na cela dele. Então, obviamente, a gente precisa ter cuidado nessa preponderância do direito penal do combate à corrupção. Eu acho que esse é o grande problema. É a gente ver que o direito penal, que deveria ser a última ratio, tem sido utilizado como primeiro fronte de combate. Na verdade, muito maior a efetividade seria dessas sanções civis do que das sanções penais. Ao invés de prender esse sujeito, toma todos os bens dele, que ele acresceu ilicitamente ao patrimônio, ressarce o erário, aplica uma multa de 3 vezes isso, né? Isso vai gerar mais efetividade do que, na prática, as sanções de natureza penal. Então,
Esse, para mim, é o grande problema. Você não consegue gerar punições na esfera civil, porque se volta normalmente a punições de natureza criminal. Então, a gente tem apreensões lá de 51 milhões como é o nome dele, gente? Esqueci, do Gedel, não foi? Do Gedel Vieira Lima, e a prisão dele, mas você não vê as ações de improbidade contra o Gedel, pode pesquisar isso aí, elas não andam para gerar a indisponibilidade de todos os outros bens dele, a exigência de ressarcimento ao erário de todos os danos que forem comprovados. Isso fica meio que parado. Então, talvez esse seja o nosso maior problema, que é essa penalização, a gente chama isso de criminalização dos atos de corrupção, quando, na verdade, a gente teria E eu não preciso abrir mão das sanções penais, né? Eu deveria ter as duas utilizadas ao mesmo tempo, ou pelo menos dado uma prioridade à responsabilização civil, que na minha concepção aqui são mais efetivos. Mas vamos lá. José Cairo Júnior. Não seria equivalente... peraí. Ele está perguntando ainda do primeiro aspecto. Desculpa, Cairo, eu não tinha visto que você tinha seguido na pergunta. É porque vieram outras no meio e acabou atrapalhando tudo. Então, sobre a requisição de serviço, você entende que além do aspecto objetivo, seria o subjetivo, ou seja, eu posso requisitar serviços em geral, ou eu posso requisitar cada pessoa, cada sujeito, né? Eu disse, na minha concepção, a requisição ela é objetiva, eu requisito aqueles serviços, mas é possível a requisição de sujeitos, né? E aí ele pergunta, mais adiante, se o trabalhador se recusa a prestar o serviço por receio de se contaminar. Ele não tem interesse em prestar o serviço, mesmo que ele não seja, mesmo que ele seja remunerado. Então, isso seria trabalho forçado. Vamos lá. O que acontece? Você não quer ir à guerra, mas você é escolhido como reservista, você é convocado pelo poder público a ir à guerra, né? Você não quer ser jurado, mas você é convocado a ser jurado. Existem prestações alternativas. Você não quer ser mesário e você é convocado obrigatoriamente a ser mesário. Você pode pagar uma multa de R$3, né? Obviamente a multa é baixíssima. Mas se você pensar, analisando juridicamente, é um trabalho forçado, um trabalho de mesário. Ou você tem uma justificativa aceita pela administração pública, ou você vai ser punido por não ter exercido a função de mesário. Obviamente, repito, que se a gente for analisar na prática, a punição de R$3, sei lá, uma multa absurdamente baixa, ela se torna inócua. Mas se você for analisar de forma acadêmica, né? A análise acadêmica é de que você também está forçado a exercer a função de mesário, sob pena de sofrer as sanções de natureza administrativa, no caso aqui, a aplicação de uma penalidade de multa, né? Então, essa penalidade, ela seria aplicada porque esse trabalho é um trabalho forçado. É pesado falar em trabalhos forçados quando a gente tem uma Constituição que diz que é vedada a pena de trabalhos forçados. Só que entenda que isso aqui não é uma pena. O que o texto constitucional proíbe é a aplicação de pena de caráter perpétuo ou de trabalhos forçados. Quando eu penso na convocação para jurado, para mesário, para o serviço militar obrigatório, né? Aquele constrito, aquele sujeito que é escolhido lá para prestar o serviço militar obrigatório de 1 ano, é também um trabalho forçado. Aquilo não é pena, tá? Então, não são situações de penalidade, são situações em que, pela necessidade administrativa, o particular vai ser forçado a exercer uma atividade que contribui com a sociedade. Então, isso é plenamente possível. No âmbito administrativo, se pode exigir a prática de determinados atos, ainda que não haja interesse do particular, e isso não tem caráter punitivo, não tem caráter de infração. Qual seria a punição para o não cumprimento de uma requisição de serviços? No caso de requisição de bens, a gente tem a tomada forçada, a possibilidade de tomada do bem, inclusive com força policial, né, determinada com força policial, que é o que a gente chama de autoexecutoriedade, e, no caso de serviços, a autoexecutoriedade da atividade de polícia não seria obrigatória. Eu não teria como forçar ele materialmente
a estar no fronte, né? Então, eu não tenho como pegar esse sujeito obrigatoriamente e dizer agora você vai e forçar ele a exercer essa atividade. Então, aqui não teria como haver a autoexecutoriedade, aqui teria que se aplicar a coercibilidade, ou seja, o Estado teria que se valer de meios indiretos de coerção. Nesse decreto que se determinasse a requisição do serviço e até que se definir qual seria o meio indireto de coerção, seja aplicação de multa, seja restrição de direitos, inclusive políticos, tá? Então, esse meio indireto de coerção pode ser utilizado pela administração como forma de fazer com que o sujeito se sinta obrigado, coagido a atender àquela exigência estatal. Então, aqui a gente entra um pouco na atividade de polícia, sai um pouco da improbidade, e a gente entra nos aspectos de poder de polícia do Estado. A administração, ela tem uma imperatividade no poder de polícia, que é o poder de impor ao particular uma obrigação, né, para que ele cumpra aquela obrigação, e quando a obrigação não é obedecida, ele pode se valer de meios indiretos ou diretos de coerção. Então, vamos dar um exemplo básico, simples de trânsito. Não pode estacionar, é a imperatividade, então naquele local não é permitido estacionar. Se você estaciona, ele pode se valer de meios indiretos de coerção, com a aplicação de uma multa, né? E em determinada situação, você estacionou em um local muito cheio, vai gerar um prejuízo maior, um engarrafamento infernal, ele vai lá e reboca o seu carro, ele pode se valer de meios diretos de execução também. Então, essa autoexecutoriedade vai estar presente em alguns atos de polícia. Nesses casos, ou a executoriedade não é possível, nesse caso de requisição, porque eu não tenho como materialmente executar a atividade no lugar desse médico, exigir materialmente que ele atue, mas eu tenho como me valer de meios indiretos de coerção, tá? Atividade de polícia é um outro tema interessante para quem gosta de direito administrativo, está bem em voga agora, né, na época de pandemia, e na prática ele gera muitas dúvidas. No outro dia eu recebi uma dúvida de uma aluna que me dizia, professor, eu coloquei meu carro aqui na Zona Azul, não chamava Zona Azul não, porque ela não era de Salvador, mas era tipo a Zona Azul da gente aqui, né, um outro nome lá, e ela disse, eu botei meu carro na Zona Azul e alguém bateu e quebrou o retrovisor do meu carro, ninguém fez nada, eu quero cobrar do município, né, porque ele estava tomando conta do meu carro, paguei R$6 por isso. Na verdade, esse é o equívoco do conceito. Quando você paga R$6 ao rapaz da Zona Azul, você não está pagando para ele tomar conta do seu carro, né? O Estado não é flanelinha, o município não está ali tomando conta do seu carro, não. Na verdade, com a Zona Azul é porque o município está tomando conta da vaga, para que você não fique naquela vaga mais do que 2, 3, 4 ou 6 horas, sei lá, o tempo que você tiver pago ali, porque outras pessoas querem usar. Então, na verdade, a Zona Azul é o poder de polícia da administração, e o poder de polícia da administração tomando conta da vaga, do espaço público, e não do carro. Porque se não tiver Zona Azul, você bota seu carro ali, esquece ele 10 dias e ninguém mais pode usar o espaço público passivo de estacionamento, só você. Então, na verdade, o município não está te cobrando R$6 para tomar conta do seu carro. Ele está te cobrando R$6 para tomar conta daquele espaço público e aí, querendo ou não, o que interessa aqui é para a sociedade como um todo, você também. Porque para você se garante que não vai deixar alguém o carro ali e você não vai conseguir botar o seu. Então, é a supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Então, essa supremacia justifica também a requisição de serviços e a possibilidade de coerção, inclusive com aplicação de multa. Qual seria a punição para o não cumprimento da requisição, né? Como eu te falei aqui, a gente não tem uma previsão legislativa, tem muito pouca lei tratando de requisição, a base é constitucional mesmo, e aí a gente fica, dependendo do próprio ato de requisição, normalmente se dá por decreto, pronto, é isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu tenho ainda 2 minutinhos para tirar as dúvidas de vocês. Se não tiver, eu vou me despedindo para que na próxima aula a gente volte. Eu quero lembrar vocês, gente, deixa eu ver se vai chegar alguma dúvida, quero lembrar vocês que amanhã vai ser às 10h30, tá? Então, obrigado, Leia. Então, ao invés das 10, amanhã a gente se encontra às 10h30 aqui, vamos fazer esse ajuste. Então, a gente fica das 10h30 às 12h30. Valeu, pessoal. Até amanhã, hein?